Boa tarde. Deixe-me começar agradecendo ao presidente Macron por nos reunir hoje. Entre nós dois, já convocamos 4 dessas reuniões em Londres ou Paris. E agora, obviamente, já se passaram 2 semanas desde que a Ucrânia concordou com um cessar-fogo imediato de 30 dias. Essa oferta ainda não foi respondida. Já faz mais de 1 semana desde que Putin concordou com um cessar-fogo de energia e infraestrutura. Mas desde então, a Rússia atingiu a infraestrutura de energia em cidades por toda a Ucrânia. Eles aumentaram o bombardeio, disparando mais de 1.000 drones de longo alcance no país, atingindo casas, escolas e hospitais ucranianos com baixas civis generalizadas. Um drone matou uma mãe, um pai e sua filha. Uma família inocente. Então, esta semana, vimos o acordo sobre um cessar-fogo no Mar Negro. Eu acolho isso como um primeiro passo vital adiante. Mas dentro de alguns minutos após o anúncio, a Rússia estabeleceu novas condições e atrasos. Agora, o presidente Trump os criticou corretamente por estarem demorando. E concordamos aqui em Paris hoje, que está claro que os russos estão obstruindo, estão jogando e ganhando tempo. É um clássico do manual de Putin, mas não podemos deixá-los prolongar isso enquanto continuam a conduzir sua invasão ilegal. Em vez disso, devemos estabelecer um quadro e um prazo para alcançar progresso real. E então devemos responsabilizá-los por esse prazo. Então, aqui em Paris, concordamos que devemos ir mais longe agora para apoiar o processo de paz, apoiar a Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia para que levem a situação a sério. Isso significa, primeiro, intensificar a pressão militar. Portanto, o secretário de Defesa presidirá o próximo grupo de contato de defesa da Ucrânia no dia 11 de abril, para reunir mais ajuda militar e manter a Ucrânia na luta, porque a paz vem através da força. Essa foi uma das principais mensagens, reafirmadas hoje e enfatizadas ao redor da mesa e na reunião. Em segundo lugar, isso significa aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, acelerando novas sanções mais rigorosas, reduzindo as receitas energéticas da Rússia e trabalhando juntos para que essa pressão tenha efeito. Também discutimos como podemos apoiar a implementação de um cessar-fogo total ou parcial quando estiver em vigor e como podemos avançar nos esforços em direção às negociações. Somente em paz duradoura. Isso permanece como um brilho. A comissão fez um apoio significativo. Parceiros políticos Wilfred aqueceram e a senhora Claire. Adaptado por Londres. Hospedamos um evento que foi triplo à noite, entre 30 países. Contribuições em tudo, desde logística em controle, até implementação em terra, no ar e no mar. Esse acordo trouxe paz. A operação APL terá que enfrentar preços tensos. Vale a pena trabalhar juntos para garantir isso. Se preparar contra desafios futuros é essencial. A Europa se mobilizando em conjunto. Seria um processo. A ilha tem sido nossa por décadas. Os parceiros apoiam e o mundo também. Levantar a iniciativa é apenas em paz duradoura. Como resultado de hoje, os chefes de defesa do Reino Unido, da França e da Alemanha se encontrarão na Ucrânia com seus homólogos para avançar, por assim dizer, com a Ucrânia, como esses planos ou opções vão ser implementadas. Obviamente, ainda não sabemos se haverá um acordo, como exatamente será o acordo. E, portanto, politicamente, o que estamos exigindo são opções que sejam credíveis, que possam ser operacionalizadas. Mas os chefes de defesa agora irão e terão essa discussão, não menos importante, porque a coalizão militar e operacional
por assim dizer, é projetada para construir sobre a capacidade ucraniana, não como uma alternativa a ela. Onde estamos? Como sempre disse, isso exigirá o engajamento e apoio dos Estados Unidos. Essa é uma discussão que tivemos com o Zeuano, com o presidente em muitas ocasiões, mas eu descreveria o clima como, obrigado, um grupo de países se unindo mais resoluto hoje e mais forte e amplo do que já foram nas semanas em que isso tem se desenvolvido como um grupo. Muito obrigado. Harry, ITV. Muito obrigado, Harry Horton, ITV News. Já faz quase um mês desde a primeira reunião desta coalizão dos dispostos. E como você disse, a luta na Ucrânia continua. Ainda parece que o Reino Unido e a França são os únicos países que se comprometem publicamente a colocar tropas em solo na Ucrânia. E os EUA ainda não se comprometeram com esta garantia de segurança. Que evidências você tem de algum progresso real que esta coalizão dos dispostos está fazendo? E só se eu puder. Você falou sobre estabelecer um prazo para o quê? E o que acontece se esse prazo não for cumprido? Bem, deixe-me abordar ambas as partes disso. Primeiramente, sobre o progresso. Claramente, houve progresso em termos dos números e da intenção do grupo, e nesse sentido, de ser agora um grupo mais forte e mais amplo, reunido. E Emanuel e eu já organizamos, como eu disse, 4 reuniões para reunir este grupo. E o clima hoje foi muito claro e resoluto sobre a força que vem de trabalhar juntos dessa maneira coletiva. E claro, este não é um grupo da UE, é um grupo mais amplo do que isso, que agora está operando dessa forma, sobre o progresso que fizemos, quero dizer, o planejamento. Eu mesmo fui ver o planejamento na quinta-feira da semana passada. Tínhamos 200 planejadores em Londres, em nossa própria sede, divididos em grupos que estavam lidando com as opções, quando se trata de terra para ver. E agora, obviamente, o desenvolvimento através do chefe de defesa indo para a Ucrânia, sim, é opcionalidade. Ninguém sabe se haverá um acordo ou qual será a forma dele. Mas, claramente, houve progresso político no sentido de impulso, se preferir, no grupo político que conseguimos formar, o que é significativo por si só, porque havia uma sensação ao redor da mesa de que a Europa, considerando a Europa como um todo, não tem sido tão forte e unida há muito tempo. E esse era claramente o clima na sala, mas no planejamento operacional que acompanha isso, só sinto muito. Harry, a segunda parte da sua pergunta. Você disse que havia um prazo. Desculpe. Sim, sim. Então, o ponto aqui é, por assim dizer, um ponto preliminar para um acordo que é nossa visão coletiva é que a Rússia está jogando, que Putin está voltando ao seu antigo manual e, portanto, a pressão precisa ser colocada sobre a Rússia para que ela leve mais a sério a ida à mesa de negociações e tenha um quadro ou um prazo, se preferir, para responder ao que os ucranianos já colocaram na mesa e ao que os EUA estão buscando alcançar em sua iniciativa. Então, eu acho que tem que haver um quadro em torno disso. Obviamente, discutiremos isso com aliados e com os EUA, mas também, e isso foi uma determinação muito forte em toda a sala, que agora não é o momento de recuar ou enfraquecer as sanções. Pelo contrário, agora é o momento de aumentar as sanções contra a Rússia para levá-los à mesa para essas negociações com a esperança de um cessar-fogo longo, duradouro e seguro, que preserve a segurança e a soberania da Ucrânia. Então, isso é, por assim dizer, o outro elemento da reunião de hoje. Então, até agora, muito foco em como defender um acordo se chegarmos lá hoje. Uma ênfase igual, eu diria, em como nós, coletivamente, como um grupo bastante grande de nações, garantimos que colocamos pressão sobre os russos para que cheguem à mesa para realmente negociar e deixar bem claro que eles estão obstruindo, estão atrasando. E já vimos esse roteiro antes. Olha, quero dizer, estamos no clima M para prazos. Eu não quero estabelecer um prazo rígido para isso, mas precisamos ver isso se desenvolvendo em dias e semanas, não meses, e meses. E precisamos avançar para esse espaço. Mas quero dizer, então, eu diria que hoje
Isso surgiu, por assim dizer, junto com o que precisamos fazer se houver um acordo, como parte da grande discussão que tivemos durante uma sessão considerável esta manhã. Jeremy, da BBC. Obrigado, primeiro-ministro. Você parece estar descrevendo um mundo muito diferente, tá? Ou uma visão diferente da guerra, daquela que o presidente Trump nos conta. O presidente Trump quer absolutamente uma paz duradoura na Ucrânia. E isso está direcionando todas as suas ações. Em questão de semanas, ele conseguiu ambos os lados, por assim dizer, para uma mesa de negociações e fizemos algum progresso. A Ucrânia, claramente, apresentou há 2 semanas sua proposta em relação a um cessar-fogo. O que precisamos fazer agora, na minha opinião, é aumentar a pressão sobre a Rússia para chegar a essa proposta de cessar-fogo, para atendê-la e igualá-la como um primeiro passo em direção a uma paz duradoura. E eu acho que esse é o caminho certo. E é por isso que estamos apoiando o Ziwad neste esforço. E isso está entre as coisas que discutimos esta manhã. E, ao mesmo tempo, temos que responder à pergunta: se houver um acordo desta vez, por que ele se manterá de uma forma que os acordos anteriores não se mantiveram? Porque esta não seria a primeira vez que um acordo foi alcançado. Mas o que precisamos garantir é que seja a última vez que um acordo é alcançado e não violado, e que seja cumprido. Então, é por isso que estamos focando em avançar e pressionar a Rússia e respondendo à pergunta: como você defenderia um acordo se um acordo estiver em vigor? E eu realmente acredito que esse é o caminho certo. Todos querem uma paz duradoura. Todos querem um acordo negociado, especialmente os ucranianos. Eles foram submetidos a esta invasão ilegal por mais de 3 anos agora. Eles têm sido incrivelmente resilientes. Zelensky liderou na linha de frente, na minha opinião, durante todos esses 3 anos, e agora ele está liderando na linha de frente novamente em relação a essas discussões de cessar-fogo. Obrigado